Fala aí, Joe, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí para nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuito Zoom. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Norton, que é o primo do Teorema de Thevenin que nós vimos na aula passada. E aqui eu sempre costumo brincar que esses dois teoremas eles são como se fosse uma receitinha de bolo. É um algoritmo ali, uma receitinha mesmo, uma sequência de passos que você precisa para encontrar esses equivalentes de Norton, dessa aula, e o de Thevenin também, na aula passada. E aqui, pessoal, só uma ressalva, eu peço para que, se você não assistiu a aula passada ainda, sobre o Teorema de Thevenin, eu peço que você assista porque os conceitos usados lá, alguns deles serão fundamentais para você entender essa aula também sobre o Teorema de Norton, e dois, o segundo porém aí, é que eu preparei um exemplo nessa aula que é exatamente o mesmo exemplo da aula passada, então tipo, eu vou fazer algumas comparações, então vai ser muito legal se você assistir a aula passada também. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos começar o conteúdo dessa aula. Aqui a ideia é a seguinte, exatamente a mesma ideia da aula passada. O equivalente de Norton, se você está lembrado, consiste basicamente em substituir o circuito que você quer trocar pelo equivalente de Norton por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. A fonte de corrente nós chamamos de IN, que é no caso corrente de Norton, e a resistência é a resistência de Norton, que nós chamamos de RN. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então vejam, aqui é uma ideia bem geral. Imagine que eu tenho dois circuitos representados por essa caixinha, que na verdade são subdivisões de um circuito maior. Então tudo isso aqui é um circuito só. E vamos imaginar que agora nós vamos subdividir esse circuito grande, e nós vamos subdividir em dois circuitos, circuito A e circuito B. E agora eu estou interessado em calcular, em obter quem é o equivalente de Norton. Eu ia falar Thevenin aqui, que confunde pra caramba, né? A aula de Teorema de Norton. Então, eu estou interessado em saber quem é o equivalente de Norton desse circuito aqui, do circuito A. Vejam, notem aqui que é importante ressaltar, né, pessoal, que esse circuito A, para a gente obter o equivalente de Norton ou até mesmo o equivalente de Thevenin, o circuito A ele precisa ser linear. Isso é muito importante deixar claro para você. Beleza? E a ideia é a seguinte, eu quero trocar esse cara aqui, o circuito A, e eu vou manter o circuito B, isso é importante deixar bem claro, eu quero trocar o circuito A por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. E aqui estão os terminais Azinho e Bzinho, só ressaltando também, é importante, que ligam, que conectam esses dois circuitos, ou essa subdivisão, né, do circuito maior, vamos assim dizer, que é o circuito total aqui, digamos assim, desses dois circuitinhos subdivididos. Ok? Beleza, vamos lá, vamos prosseguir aqui. A ideia basicamente é a seguinte, está aqui a nossa subdivisão, os nossos dois circuitos A e B, e notem agora para a figura de baixo aqui, que eu estou marcando em verde para você, notem que o circuito B ele está praticamente, ele está intacto nessa transformação, vamos assim dizer. Eu nem mexi no circuito B. O que eu fiz na realidade foi pegar o circuito A, que está aqui, um circuito linear, e substituir o circuito A por um equivalente de Norton. Está bem aqui, é uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Valor da fonte de corrente IN, valor da resistência RN. Essa é a moral da história, essa é a ideia. E agora, pessoal, o que eu preciso aqui para obter esse equivalente de fato? Eu preciso descobrir quem é a corrente de Norton e quem é a resistência de Norton. Se eu descobrir esses dois carinhas, eu tenho o equivalente de Norton. Vamos lá, vamos descobrir quem são esses caras. Eu tenho aqui, agora de fato começa a nossa receitinha de bolo, vamos assim dizer. Vamos lá, pessoal, quais são os procedimentos? Primeira coisa que eu vou fazer aqui para calcular esses equivalentes vai ser retirar o circuito B da análise do meu circuito. Como assim? Eu já expliquei na aula passada e reforço esse conceito. Vejam, estão aqui os nossos dois circuitos conectados, vamos assim dizer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o circuito B, tá vendo esses dois terminais aqui, A e B, que conectam, digamos assim, esses dois circuitos? Eu vou pegar o circuito B e simplesmente arrancar ele fora daqui, Eu, deixo ele em stand-by lá no cantinho. É exatamente isso que significa retirar o circuito B da análise do circuito, e eu vou deixar aqueles terminais A e B, Azinho e Bzinho aqui, toma cuidado para não confundir com os nomes dos circuitos, esses dois terminais aqui, Azinho e Bzinho, eu vou deixar eles em aberto por hora. Essa é a ideia. Deixa eu voltar ele aqui e vamos lá. Voltando. E agora sim, retirei o circuito B da minha análise, e agora nós vamos calcular quem é, primeiro aqui, que é o mais fácil, quem é a resistência de Norton. E qual que é o procedimento, pessoal? A boa notícia é que é exatamente o mesmo procedimento para o cálculo da resistência de Thevenin, que nós vimos na aula passada,
E aqui você já, por inspeção, você consegue deduzir algumas coisas, né? Tipo, o resistor de Norton, a resistência de Norton, vai ser igual à resistência de Thevenin. Qual que é o procedimento? Vamos lá, lendo aqui, ó. Desativar as fontes independentes, ó, fontes independentes. Fontes controladas não vale, beleza? São fontes independentes. E depois calcular a resistência equivalente que os terminais que estão em aberto ali no circuito, no caso os terminais Azinho e Bzinho, que eu mostrei para vocês anteriormente, estão enxergando. Qual que é a resistência equivalente que esses terminais estão enxergando? Por exemplo, dá uma olhadinha no circuito, no desenho aí, no diagraminha que eu fiz aqui embaixo, pessoal. Vejam, está aqui o nosso circuito A. Primeira coisa que eu queria que você reparasse é que eu removi o circuito B daqui, ó, como eu já disse aí algumas vezes. E aí eu coloquei aqui dentro, ó, o circuito A como circuito desativado. Ou seja, eu pego simplesmente as fontes independentes desse circuito e desativo as fontes. Só lembrando, né, não custa nada recordar, o que é desativar uma fonte de tensão mesmo? É trocar a fonte de tensão por um curto-circuito. E desativar uma fonte de corrente? Fontes independentes. O que é desativar uma fonte de corrente? É trocar essa fonte por um circuito aberto. Isso está bem mostrado, bem deduzido certinho nas aulas passadas. Ok? Beleza, pessoal. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular quem é a resistência que esses terminais A e B em aberto estão enxergando. E esse cara aí é igual à resistência de Norton, que por sinal é igual à resistência de Thevenin. Fechou? Beleza. Próximo passo, pessoal. Agora é um pouquinho mais chato e geralmente dá um pouquinho mais de trabalho nos exercícios. Como é que eu calculo a corrente de Norton? Que é o parâmetro ali, o valor da fonte de corrente, do paralelo, enfim, do equivalente de Norton. Como é que eu faço? Leiam aí, pessoal, o que eu escrevi, ó. É a corrente de curto-circuito. Tanto é que esse parâmetro também é chamado de corrente de curto-circuito, que nós chamamos de ICC. E como é que eu obtenho essa corrente? É muito simples. A ideia é a seguinte, ó. Deem uma olhada para esse circuito aqui, ó. Vejam que nós temos aqui o nosso circuito linear, o circuito A, e observem o que eu fiz aqui, pessoal, nos terminais Azinho e Bzinho. Eu liguei um fio aí, eu curto-circuitei esses terminais, daí vem o nome da corrente de curto-circuito. Quando você curto-circuita os terminais, ó, liguei um fio azul aqui, estou sobrescrevendo aqui mais forte agora com um fiozinho verde, vai surgir uma corrente, que é o que nós chamamos aqui de ICC. Está aqui, ó, a corrente ICC, que é a corrente de curto-circuito. E quando eu calcular essa corrente aí vai ser igual à corrente de Norton, IN, que está bem ali em cima. E é assim que nós vamos obter essa corrente. Beleza? Vamos lá. Agora, qual que vai ser a ideia aqui, pessoal? Nós vamos, para finalizar essa aula, vamos resolver um exercício. Claro, né, as coisas ficam bem mais didáticas e nítidas quando você resolve um exercício, que é exatamente o exercício que nós resolvemos na aula passada. Nós calculamos o equivalente de Thevenin desse circuito aí, respeitando o que ele está pedindo no exercício. Lendo a questão, ó, obter o equivalente de Norton sob o ponto de vista do resistor R1. Então vejam, ó, tá aqui o nosso R1. Eu quero saber quem que é o equivalente de Norton sob o ponto de vista dessa resistência. Então, pessoal, ó, aquela história toda, né, de circuito A, circuito B, esse R1 aí, ele vai ser quem naquela nossa historinha? Pois é, ele vai ser o circuito B. Ele vai ser o circuito que vai ser retirado da nossa análise. E, portanto, todo esse resto aqui do circuito, ó, na verdade tudo que sobrou do circuito, esse super trambolho, essa giringonça aí do caramba, todo esse cara que eu marquei aí para você em vermelho, ele vai ser o nosso circuito A. E o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir tudo isso aí que vocês estão vendo por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. E agora nós vamos encontrar esses valores. Vamos lá, vamos começar pela resistência, porque é o parâmetro mais fácil, eu diria, para a gente começar a trabalhar. Qual que é a ideia? Primeira coisa, eu vou remover o circuito B, que é só essa resistência aqui. É um exagero chamar ele de circuito, né? Só um resistor aqui, mas enfim, ele vai ser o nosso circuito B. A primeira coisa que eu faço é retirar esse... Deixa eu só não apagar o terminal aqui, ó. Retirar o resistor R1 da nossa análise. E pronto, abri o circuito, apareceram ali os terminais A e B. Estou marcando aí para você identificar rapidinho, ó, os nossos dois terminais. Beleza, qual que é o procedimento para calcular a resistência de Norton, pessoal? Eu desativo as fontes independentes e obtenho, calculo quem é a resistência equivalente que esses terminais estão enxergando. E a gente até coloca aqui, ó, RN e coloca uma flechinha indicando que é a resistência equivalente desses terminais. Vamos lá, eu tenho duas fontes aqui, pessoal, duas fontes independentes. O primeiro gerador é esse gerador de 2 amperes. O que eu faço? Eu troco esse gerador, um gerador de corrente, por um circuito aberto. Pronto, desativei essa fonte. E agora o gerador de tensão, também independente, eu troco ele por um
curto-circuito. Eu curto-circuito aqui e ligo um fio no lugar do gerador. E agora você pode estar se perguntando, né? Guilherme, mas peraí, e se eu tiver uma fonte controlada aí, o que eu faço? Eu posso desativar ela? E a resposta é não. Mas espera aí, e se eu tiver uma fonte controlada aí nesse circuito, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular essa resistência equivalente? E aí que está a magia da coisa, pessoal. Tem um procedimento, na verdade são dois procedimentos para você fazer quando tem fontes controladas no circuito, mas eu vou deixar esses procedimentos para a próxima aula, porque são procedimentos um pouquinho mais chatos de se entender, e enquadrar nessa aula aqui não vai ficar tão legal. Vão ter exercícios para você calcular equivalente de Norton e Thevenin quando o circuito ele tem fontes controladas, que complica um pouquinho a nossa análise, mas nós vamos resolver aqui do mesmo jeito. Mas aguenta a mão aí, pessoal. Por enquanto, vamos trabalhar só com fontes independentes. As controladas a gente deixa de lado por enquanto. Beleza. E agora ficou bem fácil, né, pessoal? Voltando aqui para o exercício, esses dois resistores, dada essa análise aí, eles estão em quê? É fácil enxergar que eles estão em série. A resistência equivalente que esses terminais A e B estão enxergando é uma associação série desses dois. E eu acho que fica mais nítido se eu tirar esse pedacinho daqui do meio. Ó. Como não tem corrente aí, não tem nada, isso aí é irrelevante para o circuito, né? Um fio aberto, tá pronto aí. E aí fica mais fácil da gente enxergar. Vejam, pessoal, ó, a associação à resistência de Norton ela vai ser igual à soma dessas duas resistências. Portanto, vamos escrever aqui ó, que o Rn ele vai ser igual a 5 ohms. Que é 2 mais 3, como vocês estão vendo aí. Beleza, calculamos o primeiro parâmetro. Vamos para o segundo parâmetro, que é um pouquinho mais chato, agora calculando a corrente de curto-circuito. Vamos lá, vou pegar aqui os terminais, o nosso resistor, o resistor que é o circuito B, no nosso caso. Vou apagar esse circuito daqui, ó, ou essa resistência apenas. E qual que é o procedimento para calcular a corrente de Norton, pessoal? É muito simples, né? Eu ligo um fio aqui, ó. Eu curto-circuito os terminais A e B e coloco a minha velha e bonitinha corrente de curto-circuito passando nesse fio, conforme vocês estão vendo aqui. Ó. E qual que é o objetivo? O objetivo é calcular quem é esse ICC que eu acabei de marcar aqui para você. Ó. Eu tenho que calcular esse cara, e se eu calcular o ICC, eu já tenho automaticamente a corrente de Norton. Ele é a corrente de Norton. Beleza, pessoal, agora como é que a gente vai fazer? Tem que analisar o circuito, não tem muito jeito. E nós já vimos, convenhamos, circuitos muito mais complexos para analisar, como vocês estão vendo aqui, né, se comparado com esse aí. Vamos começar, pessoal. Primeira coisa, ó. Se a corrente de Norton, que é o ICC, a corrente de curto-circuito, está nesse sentido aqui, então vejam, em que sentido que ela está passando por esse resistor aqui? Nós temos que o resistor de 3 ohms, nós temos que ser coerentes. Vou colocar ela nesse sentido, ó, da esquerda para a direita, está lá o nosso bonitinho ICC. Deixa eu colocar bonitinho aqui ICC. E para não contrariar a minha convenção de bipolo passivo, eu já vou colocar aqui, ó, nesse resistor de 3 ohms, a flechinha da tensão, que é a corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Vamos colocar aqui, ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo. E agora, pessoal, o que mais que eu consigo analisar nesse circuito aqui? Ó? Essa fonte, esse gerador de 2 amperes, ele está subindo naquele ramo do circuito. Então, se eu olhar o nó de cima aqui, está entrando nesse nó. Vou colocar os 2 amperes aqui, ó, entrando nesse nó, no nó dali de cima do nosso circuito. Eu tenho 2 amperes aqui. E agora, pessoal, vejam, tem uma corrente, logicamente, passando, fluindo por esse lado esquerdo aí do nó que eu marquei aí para você. Eu vou dizer, eu não sei, não sou vidente e tal, mas nós já vimos aí no curso, esses sentidos eles são arbitrários quando eu não sei. Eu vou dizer que essa corrente, ela está fluindo nesse sentido aí, pessoal, da esquerda para a direita, conforme vocês estão vendo aí. E dado isso, quem que é o valor dessa corrente? E fica fácil de enxergar que essa corrente aí, ela vai ser quem? Ela vai ser ICC menos 2. É só aplicar a lei de Kirchhoff das correntes naquele nó. A soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Vejam, provisoriamente aqui, só para vocês entenderem, eu vou chamar essa corrente de IX. Então eu tenho que IX mais 2, vou colocar aqui rapidinho, ó, IX mais 2 tem que ser igual a ICC. E, portanto, o IX ele tem que ser igual a ICC menos 2. Tá pronto aí, muito simples essa análise, né? Ok, agora vejam, seguindo essa corrente, ó, vou pôr ela aqui no lado esquerdo desse nosso resistor, mais uma vez, ó, esse cara aqui é o ICC menos 2, conforme vocês estão vendo aí. E agora, para não contrariar a minha convenção, eu vou calcular, eu vou colocar a flechinha da tensão aí apontando para o terminal de maior potencial, e aqui a corrente está entrando pelo terminal de maior potencial do meu bipolo passivo.
Beleza. Dá para colocar mais alguma flechinha de tensão? Dá. Dá nesse gerador aqui, ó, gerador de 4 volts, conforme vocês estão vendo. Coloco lá, ó, bipolo ativo, corrente, flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. E também dá para colocar aqui na fonte de corrente, né? Tem uma tensão aqui também, ó. Colocar a flechinha nela aqui para não fazer bullying com ela. Beleza. E onde é que eu quero chegar, pessoal? Eu quero calcular aí o ICC, não é verdade? E como é que eu faço agora? Pessoal, particularmente eu conheço um jeito só. Eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nesse laço externo aqui, ó, que eu estou fazendo em laranja aqui para você. Eu vou percorrer esse laço no sentido horário e aquela velha história. Se eu encontrar uma flechinha azul da tensão no mesmo sentido em que eu estou, eu coloco um sinalzinho de mais. E se eu encontrar no sentido oposto, eu coloco um sinal de menos, igual a zero, lei de Kirchhoff das tensões. Beleza, eu vou partir aqui, ó, antes do nosso gerador de 4 volts, gerador de tensão. Isso aqui vai ficar 4, vamos lá, mais 4, posso até colocar o sinalzinho de mais aí para deixar enfatizado, mais 4. Agora, passando pelo resistor de 2 ohms ali no circuito, estou destacando em verde para você aí no circuito, está bem poluído, mas espero que você esteja entendendo. Né? Vai ficar menos 2, que multiplica a corrente que está passando por esse resistor. Quem que é a corrente? ICC, menos 2. E agora, passando o gerador de corrente, a gente não está percorrendo a malha onde o gerador de corrente se encontra, nós vamos direto para o resistor de 3 ohms. Isso aqui vai ficar 3, que multiplica ICC, menos 3, perdão, menos 3 que multiplica ICC, setinha contrária, e isso aqui é igual ao quê? É igual a 0. Beleza, agora é só continha, acho que aqui dá para fazer, é bem facinho, né? Isso aqui é 4 menos 2 ICC mais 4, 4 menos 2 ICC mais 4, menos 3 ICC, e isso aqui é igual a 0. Passando o ICC para o outro lado, vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui 5 ICC é igual a 4 mais 4, que é igual a 8, e portanto nós chegamos aqui no resultado, que ICC, corrente de Norton, para matar o nosso problema, liquidar o nosso problema, vai dar 8 dividido por 5, 8 quintos de ampere. Essa é a corrente de Norton do nosso circuito, do nosso equivalente. Então a resistência de Norton valia 5 ohms e a corrente de Norton, que é o ICC, a corrente de curto-circuito, vale 8 quintos de ampere. Vamos lá, vamos representar o nosso circuito. E aqui, ó, só peço um pouquinho da paciência de vocês, vou pegar o circuito original ali em cima, só para a gente fazer uma comparação que eu fiz na aula passada, eu acho que ela é bem válida, só para a gente olhar o que mudou aqui de um circuito para o outro, basicamente. Vou pegar esse circuito, vou diminuir ele um pouquinho, só para a gente ter como comparar. Esse aqui é o circuito original e está lá a nossa resistência R1. E agora, qual que é a ideia? Vejam, eu vou pegar todo esse circuito aqui, ó, que eu estou destacando para você, exceto o R1, claro, que era o nosso circuito B, e vou trocar esse circuito por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Então vamos lá, vamos fazer isso. Está aqui a nossa fonte de corrente, vou tentar fazer ela bonitinha aqui, ó, ficou bonitinha. O valor dessa fonte de corrente é 8 quintos de ampere, nós fizemos, né, os cálculos aqui, etc. A resistência está aqui, ó, resistência em paralelo com a fonte de corrente, isso é importante deixar bem claro, tentar fazer bonitinho. E pronto, e eu ligo ali os nossos terminais A e B, conforme vocês estão vendo aqui. Ó. Deixa eu tentar fazer bonito, o negócio não está cooperando aqui. É BIOS, né? Bicho ignorante operando o sistema. Enfim, tá lá, estão lá. Vou até fazer em azul aqui, pessoal, ó, os terminais A e B, conforme vocês estão vendo aí. Ó, terminais A e B. E agora vamos colocar os valores das resistências e correntes. A corrente era 8 quintos de ampere. Está aqui, ó, 8 quintos de ampere. A resistência 5 ohms. E beleza. E agora, ó, vou deixar bem nítido para você, nos terminais A e B, quem que eu vou ligar aqui, pessoal? Eu vou ligar o circuito B, que é o nosso resistor R1, nesse exemplo simples que nós acabamos de fazer. Está aqui o nosso resistor R1, livre, leve, solto e seguro. Show de bola, pessoal. Tá lá. Posso até pintar o resistor R1 no circuito original, só para deixar mais claro mesmo. Acabei pintando os terminais ali A e B de verde também, mas acho que vocês estão entendendo aí qual que é a minha ideia. E aqui eu gostaria de fazer uma comparação muito interessante, porque nessa aula nós estudamos o equivalente de Norton, não é verdade? E na aula passada nós estudamos quem? Nós estudamos o equivalente de Thevenin. Então
Por transformação de fontes, se você lembrar, e eu comentei isso nas aulas passadas também, por transformação de fontes é possível mostrar, e nós mostramos nas aulas passadas, que uma fonte de tensão em série com uma resistência é equivalente a uma fonte de corrente em paralelo com essa mesma resistência. E olhem para os equivalentes aqui, pessoal. Eu vou fazer questão de desenhar o equivalente de Thevenin aqui do lado. Ó. É uma fonte de tensão, vou colocar aqui, ó, fonte de tensão em série com uma resistência. Peço um pouquinho da paciência de vocês só para fazer esse desenho. Olha que legal, pessoal. Isso aqui é muito mágico, né, cara? Muito da hora, velho. Ó, estão aqui os nossos terminais. Vou fazer os terminais em preto mesmo, para ir um pouquinho mais rápido. Ó. Terminais A e B. E aí eu vou fazer questão de desenhar o resistor R1 numa cor diferente aqui, ó, na cor verde que nós desenhamos. Está aqui o nosso resistor R1. Nós provamos esse teoreminha, né, pessoal? O teoreminha aí da transformação de fontes, enfim. Aqui, essa resistência de cima é a nossa resistência de Thevenin. Quanto que vale a resistência de Thevenin, pessoal? É exatamente igual à resistência de Norton. E nós calculamos ela na aula passada e vimos isso aí. É exatamente o mesmo procedimento. Ó, vou colocar ali os 5 ohms, que é a resistência em série com essa fonte de tensão. E qual que é o valor da fonte de tensão aqui, pessoal? Isso é importante, cara. É muito legal ter esse feeling. Eu acho bem interessante vocês terem essa ideia. Quanto que vale essa fonte de tensão aí, pessoal? Lá na aula passada, se você for na aula passada, você vai ver que nós calculamos esse resultado. E esse valor, essa fonte de tensão aqui, ela nos deu 8 volts. Deixa eu só apagar esse círculo aqui rapidinho. Beleza, excelente. Nós calculamos na aula passada e ela deu 8 volts. Isso aí, esse cálculo foi feito na aula passada. Beleza. Só que, veja, aqui que eu queria chegar com vocês. Eu consigo obter esse valor sem encontrar o equivalente de Thevenin, pelo procedimento lá da tensão de circuito aberto e etc. Eu consigo. Olha que legal, ó. Nós não acabamos de fazer aqui o equivalente de Norton. Na verdade, nós encontramos aqui a corrente de Norton, que é 8/500 de ampere, e nós encontramos a resistência de Norton, que é igual à resistência de Thevenin. E por transformação de fontes, eu conseguiria calcular esses 8 volts aqui, ó, sem ter usado o equivalente de Thevenin que nós vimos na aula passada. Como isso é possível? Ora, meu filho, por transformação de fontes, não é verdade? Nós vimos que a relação entre essas fontes de corrente e de tensão, ó, marcando as duas para vocês aí nos dois circuitos, elas se relacionam por meio da lei de Ohm com essa resistência de 5 ohms que vocês estão vendo aí. Então, ó, vejam, se eu tenho o valor da corrente, eu consigo aquela tensão. Como é que eu calculo a tensão de Thevenin? VTH. Ó, a tensão de Thevenin, VTH, ela vai ser igual à resistência, que é 5, vezes a corrente de Norton, que é 8/500. E não fica difícil de enxergar que isso aí deu 8 volts. Lei de Ohm, pessoal, muito tranquilo. E aqui, de uma maneira geral, ó, vou colocar aqui um portanto, eu posso dizer que o VTH é igual a R, e aqui eu vou chamar de R genericamente, mas aqui é resistência de Norton, ou resistência de Thevenin, ou R, simplesmente que resistência de Norton é igual a resistência de Thevenin. Então isso aqui é igual a R vezes IN. Tensão de Thevenin é igual a resistência vezes a corrente de Norton. Usando essa formulinha e todas as variações dela possíveis aqui, posso isolar a corrente, posso isolar a resistência, enfim, vai dar tudo do mesmo jeito. Beleza? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula aí. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários que eu respondo. Um abraço e fiquem todos com Deus.